O silêncio que tomava conta daquela gigantesca mansão parecia mais pesado do que qualquer tempestade que já tivesse caído sobre a cidade. Pelos longos corredores revestidos de mármore importado, o único som que se ouvia era o eco compassado dos passos firmes de um homem que carregava o peso do mundo nas costas. A estrutura era impecável, decorada com obras de arte valiosas e lustres de cristal que reluziam intensamente, mas toda aquela riqueza não conseguia comprar o que os moradores daquele lugar mais precisavam naquele momento, que era a paz de espírito. Cada cômodo exalava uma frieza que parecia congelar a alma de quem passava, transformando a propriedade em uma verdadeira fortaleza cheia de solidão e de angústia acumulada. Antes de seguirmos em frente com essa incrível história, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. No centro de toda essa aflição estava o pequeno Gabriel Valença Fontes, um menino de apenas 6 anos de idade que vinha enfrentando um sofrimento silencioso e devastador. Fazia exatamente 10 dias que a criança se recusava a aceitar qualquer tipo de refeição completa, fechando os lábios com firmeza diante de qualquer prato que lhe fosse oferecido. O garoto estava definhando visivelmente, com o semblante cansado e os olhos desprovidos do brilho característico da infância. Ele passava a maior parte do tempo encolhido em seu quarto espaçoso, cercado por brinquedos caros que já não tinham a menor importância ou significado para ele. A dor profunda pela perda precoce de sua mãe havia deixado uma marca terrível em seu coração, e a única forma que o menino encontrou para expressar sua imensa solidão foi rejeitando o próprio sustento. O pai do menino, Frederico Valença Fontes, assistia a tudo aquilo com uma mistura de impotência e desespero avassalador. Frederico era um poderoso empresário de 45 anos de idade, um bilionário implacável no mundo dos negócios que comandava um império econômico com punho de ferro. Ele era conhecido por sua postura rigorosa e por estar sempre vestindo seu terno preto impecável, uma vestimenta que funcionava como uma espécie de armadura contra o mundo exterior. No entanto, diante da crise de saúde de seu único filho, toda a sua fortuna e influência de nada serviam. Frederico sentia-se completamente vulnerável, pois nenhuma de suas ordens autoritárias conseguia fazer com que o pequeno Gabriel engolisse uma única colher de comida. Para tentar reverter aquela situação alarmante e salvar a vida do filho, o empresário não poupou recursos econômicos e contratou uma equipe médica e gastronômica de elite. Entre os profissionais escalados para a missão estava o chefe Rodolfo, um renomado e premiado cozinheiro internacional de 38 anos de idade. Rodolfo era um homem extremamente orgulhoso de suas habilidades, acostumado a servir a alta sociedade em restaurantes luxuosos pelo mundo. Junto a ele, um pediatra particular de renome e uma nutricionista conceituada passavam horas tentando criar fórmulas, estratégias psicológicas e pratos com apresentações artísticas sofisticadas para atrair a atenção do menino. Eles tentavam de tudo, desde desenhos elaborados com legumes até combinações raras de ingredientes importados. Porém, nenhuma técnica avançada ou iguaria requintada parecia surtir efeito no garoto. Toda vez que a luxuosa bandeja de prata entrava no quarto, Gabriel simplesmente virava o rosto para o lado oposto e se cobria até a cabeça com o lençol. A tensão na enorme sala de jantar principal da mansão crescia a cada minuto que passava, tornando o ambiente sufocante para todos os funcionários. Frederico, desgastado por noites em claro e tomado por uma frustração violenta, reuniu a equipe de especialistas no final de mais um dia fracassado. Com o olhar fixo e a voz cortante, o milionário ajustou o paletó de seu terno preto e lançou uma ameaça definitiva, afirmando que se o seu filho não aceitasse uma refeição até amanhã do dia seguinte, ele demitiria todos os presentes e usaria sua enorme influência para arruinar a reputação profissional de cada um deles no mercado. Enquanto a discórdia e o medo dominavam os pensamentos dos profissionais na área principal da residência, uma observadora silenciosa acompanhava toda a movimentação com muita atenção. Luciana Ribeiro Soares, uma mulher de 32 anos de idade que trabalhava como
faxineira na mansão, limpava os cantos das paredes enquanto segurava as lágrimas ao ver o sofrimento daquela família. Luciana cumpria suas obrigações diárias, vestindo seu uniforme azul de trabalho e utilizando suas luvas amarelas de borracha, mantendo sempre a discrição que o cargo exigia. No entanto, por trás daquela postura simples, existia uma mulher dotada de uma sensibilidade extraordinária e de uma inteligência emocional que faltava nos especialistas altamente pagos que frequentavam a casa. Ela não enxergava o problema de Gabriel através de relatórios médicos ou teorias científicas, mas sim através da pura memória do coração. Toda vez que olhava para o semblante entristecido do menino, Luciana se lembrava de sua própria realidade difícil fora daquela propriedade luxuosa. Ela era a guardiã de sua sobrinha Beatriz, uma linda menina de apenas 4 anos de idade que sofria de uma grave cardiopatia congênita desde o nascimento. O tratamento médico de Beatriz era extremamente dispendioso, o que havia forçado Luciana a contrair dívidas hospitalares monumentais para garantir as cirurgias e os remédios essenciais para a sobrevivência da pequena. Era por causa desse amor incondicional pela sobrinha que a faxineira trabalhava incansavelmente, enfrentando rotinas exaustivas, sem jamais perder a ternura e a compaixão pelo próximo. Ela sabia muito bem o que era o medo de perder alguém que ama, e por isso compreendeu imediatamente que a alma de Gabriel estava faminta de afeto e não de pratos requintados. Sabendo que precisava tentar algo diferente para romper aquele ciclo de desespero, Luciana tomou uma decisão corajosa na manhã seguinte. Ela chegou à mansão muito antes do amanhecer, quando o sol ainda nem havia começado a despontar no horizonte e a casa estava imersa na escuridão. Em vez de iniciar suas tarefas habituais de limpeza com o balde e os panos, ela se dirigiu até a cozinha de serviço, um espaço menor e mais simples, afastado da cozinha principal, onde o chefe Rodolfo preparava suas receitas complexas. Com movimentos calmos, a mulher retirou as luvas amarelas por um instante e começou a preparar um bolo de milho caseiro, utilizando ingredientes simples e tradicionais, além de passar um café fresco que logo espalhou um aroma acolhedor por todo o ambiente. O aroma reconfortante daquela comida simples começou a viajar pelos corredores frios da mansão, rompendo a atmosfera pesada daquela manhã. Frederico, que havia passado a noite inteira acordado em seu escritório, revisando relatórios financeiros sem conseguir pregar os olhos, sentiu o cheiro forte de café e de bolo fresco. Aquele aroma específico disparou um gatilho emocional profundo em sua mente, remetendo o milionário diretamente à sua própria infância distante, na época em que a vida era mais simples e ele não carregava a carga de seu império corporativo. Intrigado e movido por uma curiosidade nostálgica, ele caminhou lentamente até a área de serviço, ainda vestindo seu terno preto desalinhado pelo cansaço extremo. Ao entrar na cozinha de serviço, Frederico encontrou Luciana organizando uma bandeja de vime simples, com uma fatia do bolo fumegante e uma caneca de café. A faxineira, que já havia recolocado suas luvas amarelas e ajeitado o uniforme azul, assustou-se levemente com a presença do patrão, mas manteve a postura firme. Com uma voz mansa e cheia de respeito, ela olhou nos olhos do empresário e pediu permissão para levar aquela bandeja simples até o quarto de Gabriel. Frederico, que em qualquer outro momento teria recusado tal audácia por quebrar os protocolos da casa, sentiu uma ponta de esperança inexplicável diante daquela atitude genuína. Ele assentiu com a cabeça, permitindo que a funcionária subisse as escadas. Ao entrar no quarto espaçoso da criança, Luciana não adotou a postura insistente dos médicos ou o tom de cobrança que o pai costumava usar. Ela caminhou devagar, colocou a bandeja sobre uma mesa baixa e, em vez de se posicionar de pé como uma figura de autoridade, sentou-se diretamente no chão de madeira, perto da cama onde o menino estava encolhido. Com total paciência, ela começou a puxar assunto de forma despretensiosa, sem mencionar a obrigação de comer. Luciana começou a contar uma história afetuosa sobre sua infância, descrevendo como sua avó costumava preparar aquele exato bolo de milho toda vez que o tempo esfriava, ou quando alguém sentia uma grande tristeza no coração. Ela explicou que aquele alimento tinha o poder
poder mágico de confortar a alma de quem precisava de um abraço. Gabriel, que até então mantinha os olhos fechados, começou a escutar a voz suave da mulher. Ele sentiu o aroma doce do milho que preenchia o quarto e, pela primeira vez em 10 dias, sentiu-se verdadeiramente enxergado por quem era e não como um problema médico que precisava ser resolvido a qualquer custo. O menino sentou-se na cama devagar, olhando para o uniforme azul e as luvas amarelas de Luciana, sentindo uma segurança que há muito tempo não experimentava. Com as mãos trêmulas, a criança estendeu o braço e aceitou o pedaço de bolo que a faxineira lhe oferecia com um sorriso sincero. Escondido atrás da fresta da porta do quarto, Frederico assistia a toda a cena sem emitir nenhum ruído. Ao ver seu filho levar o primeiro pedaço de bolo à boca e mastigar devagar, as defesas do temido bilionário desmoronaram por completo. Lágrimas pesadas começaram a rolar pelo rosto do empresário, molhando o colarinho de seu terno preto. Ele percebeu, naquele exato momento, que toda a sua imensa fortuna e os profissionais mais caros do mundo foram facilmente superados pela simplicidade, pelo respeito e pela empatia de uma funcionária que usava luvas amarelas e limpava o chão de sua residência. A lição de humildade foi profunda e transformadora para o homem de negócios. A partir daquele episódio marcante, a rotina diária dentro da mansão começou a passar por modificações profundas. Luciana, demonstrando uma imensa sabedoria prática, sugeriu a Frederico que as refeições do pequeno Gabriel deixassem de ser servidas na monumental mesa de jantar principal, cujas dimensões exageradas e tampos de mármore hostil pareciam esmagar a presença do garoto. Ela propôs que os momentos de alimentação passassem a acontecer na acolhedora cozinha de serviço, um local menor e muito mais caloroso humano. A faxineira assumiu a tarefa de preparar o que ela chamava de comida de verdade, que incluía itens simples como pão na chapa bem tostado e sopa de letrinhas bem quente, alimentos que estimulavam a curiosidade e o apetite da criança. Mais do que apenas mudar o cardápio e o local, Luciana fez questão de inserir o próprio empresário nessas novas dinâmicas familiares. Ela desafiou as convenções rígidas da casa ao fazer com que o milionário se sentasse em caixotes de madeira improvisados na cozinha de serviço para acompanhar o filho durante o café da manhã. Frederico, aceitando o desafio para o bem do bem-estar do garoto, sentava-se ali todos os dias, despindo-se gradativamente de sua rígida armadura corporativa, embora fizesse questão de manter a tradição de usar seu terno preto. Nesses momentos simples, pai e filho começaram a conversar de verdade, restabelecendo laços que a correria dos negócios e o luto haviam rompido. No entanto, essa rápida ascensão e a influência crescente de Luciana no cotidiano da família começaram a despertar sentimentos sombrios em outros cantos da residência. O chefe Rodolfo sentiu-se profundamente humilhado e insultado em seu orgulho profissional. Para um cozinheiro de 38 anos de idade com prêmios internacionais, ver suas criações sofisticadas serem rejeitadas por um menino em favor de uma comida simples feita por uma faxineira era uma afronta insuportável. Da mesma forma, a governanta Adelaide, uma mulher de 52 anos de idade, extremamente formal e fria, viu a quebra de protocolos como uma ameaça direta ao controle absoluto que ela exercia sobre a rotina da mansão há décadas. Adelaide era apegada às regras estritas e enxergava a proximidade de Luciana com os patrões como uma ousadia inadmissível. Movidos pelo ciúme e pela fúria de terem seus espaços questionados, a governanta Adelaide e o chefe Rodolfo começaram a se reunir secretamente nos cantos escuros da propriedade para conspirar contra a faxineira. Eles decidiram que precisavam encontrar qualquer falha ou segredo no passado de Luciana que pudesse ser utilizado para destruir a confiança que Frederico havia depositado nela. Eles sabiam que a posição da mulher na casa dependia exclusivamente do bem-estar de Gabriel e pretendiam provar que as intenções da faxineira eram puramente interesseiras e perigosas para o patrimônio do bilionário. Alheia às armadilhas que começavam a ser arquitetadas pelas suas costas, Luciana continuava focada em ajudar no processo de cura do menino. Certo dia, enquanto realizava
realizava a limpeza detalhada do escritório particular de Frederico, a faxineira encontrou uma fotografia antiga guardada no fundo de uma gaveta entreaberta. A imagem mostrava Frederico e sua falecida esposa sorridentes, sentados à mesa de jantar principal da mansão durante uma celebração antiga. Ao analisar os detalhes daquela imagem com atenção, Luciana finalmente desvendou o verdadeiro motivo psicológico que causava a greve de fome do pequeno Gabriel. A sala de jantar monumental, com suas cadeiras vazias e silêncio sepulcral, acentuava de forma insuportável a ausência física da mãe do menino, transformando o momento das refeições em um lembrete diário do luto e do abandono. Compreendendo perfeitamente o sofrimento oculto da criança, Luciana conversou com Frederico e propôs uma nova atividade que quebrasse de vez aquela associação dolorosa. Ela sugeriu a realização de um piquenique familiar nos amplos jardins gramados da propriedade, ao ar livre e sob a luz suave do sol. Frederico, demonstrando o quanto sua mentalidade já havia mudado sob a influência da funcionária, tomou uma atitude inédita em sua carreira profissional, cancelando reuniões de negócios de milhões de dólares para passar a tarde inteira sentado diretamente na grama verde ao lado do filho, rindo e comendo pequenos sanduíches. Gabriel corria pelo jardim cheio de energia, demonstrando que o trauma estava sendo superado graças àquela sensibilidade. Enquanto a felicidade parecia finalmente retornar aos jardins da mansão, a governanta Adelaide aproveitou a ausência de todos para revirar de forma clandestina os pertences pessoais de Luciana no pequeno armário dos funcionários. Após uma busca minuciosa, a mulher de 52 anos de idade encontrou uma pasta contendo correspondências judiciais de cobrança financeira e termos oficiais relacionados à guarda e tratamento hospitalar da pequena Beatriz. A governanta fria sorriu com maldade ao segurar os papéis, percebendo que tinha em mãos a munição perfeita que precisava para executar seu plano de destruição. Adelaide decidiu distorcer completamente a realidade daqueles fatos legítimos para apresentar uma narrativa mentirosa ao patrão. Ela organizou os documentos e preparou um discurso acusatório bem estruturado, pretendendo alegar para Frederico que Luciana não passava de uma oportunista extremamente gananciosa. A governanta planejava afirmar que a faxineira havia abandonado o próprio filho biológico no passado e que estava fugindo de cobradores e agiotas altamente perigosos, utilizando a fragilidade emocional do pequeno Gabriel como uma ferramenta de manipulação para aplicar um grande golpe financeiro contra a fortuna da família Valença Fontes. Com os papéis firmes entre as mãos e um olhar repleto de vingança, Adelaide caminhou em direção ao escritório principal para fazer a denúncia, deixando o destino de Luciana por um fio. Antes de darmos continuidade aos acontecimentos marcantes que transformaram a rotina daquela grande residência, eu gostaria de fazer duas perguntas rápidas para você que está nos acompanhar. Me conte o que você está achando da história até agora. E além disso, de onde você está assistindo? Deixe as suas respostas nos comentários para eu saber. A atmosfera dentro do escritório principal da mansão estava carregada de uma eletricidade quase palpável naquela tarde de céu cinzento. Frederico Valença Fontes encontrava-se sentado atrás de sua imensa escrivaninha de madeira maciça, com as mãos espalmadas sobre a superfície polida e o olhar fixo no nada, tentando processar as mudanças drásticas que vinham ocorrendo em sua própria casa. O paletó de seu terno preto parecia perfeitamente alinhado, mas, por dentro, o empresário sentia que suas velhas certezas estavam se desfazendo uma a uma. Foi nesse momento de reflexão que a porta do ambiente se abriu de forma lenta e silenciosa, revelando a figura imponente da governanta Adelaide. A mulher de 52 anos de idade trazia em suas mãos uma pasta de couro antiga, e seus olhos transmitiam uma frieza calculista que imediatamente chamou a atenção do bilionário. Ela caminhou com passos firmes e depositou os papéis diretamente sob a luz do abajur, quebrando o silêncio com uma voz carregada de segundas intenções. Adelaide começou a falar de maneira pausada, utilizando termos duros e distorcendo completamente a realidade de tudo o que havia descoberto ao revirar os pertences de Luciana. A governanta afirmou com total convicção
convicção que a faxineira de 32 anos de idade não passava de uma tremenda oportunista, uma golpista profissional que havia planejado cada passo desde que colocou os pés naquela propriedade luxuosa. Com um tom de voz dramático, Adelaide apontou para as cartas de cobrança judicial e alegou que Luciana estava fugindo de cobradores e agiotas extremamente perigosos por causa de fraudes financeiras do passado. Para piorar a acusação, a governanta afirmou que a funcionária havia abandonado o próprio filho biológico em outra cidade e que agora estava utilizando a fragilidade emocional do pequeno Gabriel para se aproximar da fortuna da família Valença Fontes, tentando aplicar um golpe financeiro imperdoável. Ouvindo aquelas palavras terríveis e olhando para os documentos oficiais que comprovavam a existência de uma dívida de valor muito alto, Frederico sentiu um aperto forte no peito. O velho instinto de homem de negócios, acostumado a lidar com traições e desonestidade no mercado corporativo, falou mais alto naquele instante de dúvida. Ele sentiu uma profunda decepção, pois havia começado a confiar genuinamente na simplicidade daquela mulher. Determinado a esclarecer a situação de uma vez por todas, o milionário apertou o botão do comunicador interno e ordenou que Luciana comparecesse imediatamente ao seu escritório particular. A tensão no cômodo era tão grande que o ar parecia difícil de respirar enquanto eles aguardavam a chegada da funcionária. Poucos minutos depois, Luciana entrou no escritório vestindo seu habitual uniforme azul de trabalho e segurando suas luvas amarelas de borracha em uma das mãos, evidenciando que havia interrompido suas tarefas de limpeza diárias. Ao notar a presença de Adelaide e a pasta de documentos aberta sobre a mesa, a faxineira compreendeu imediatamente o que estava acontecendo, mas não demonstrou medo ou culpa. Ela manteve a cabeça erguida e uma postura de absoluta dignidade que surpreendeu o empresário. Frederico, com a voz séria e o semblante fechado, apontou para os papéis de cobrança e exigiu uma explicação detalhada sobre a origem daquela dívida monumental e sobre a identidade da criança mencionada nos termos judiciais, questionando se ela estava realmente omitindo seu passado para enganar a todos na casa. Com uma calma admirável e sem alterar o tom de sua voz mansa, Luciana olhou diretamente nos olhos de Frederico e começou a relatar a verdade contextualizada de sua vida difícil. Ela explicou que a criança citada naqueles documentos não era seu filho biológico, mas sim sua querida sobrinha Beatriz, uma menina de apenas 4 anos de idade que havia ficado órfã muito cedo. A faxineira revelou que a pequena Beatriz sofria de uma grave cardiopatia congênita desde o dia em que nasceu e que precisava passar por procedimentos cirúrgicos complexos e tratamentos médicos contínuos para conseguir sobreviver. Luciana explicou que aquela dívida não tinha qualquer ligação com agiotas ou atividades ilícitas, mas era o resultado das parcelas do próprio hospital de alta complexidade que havia salvado a vida de sua sobrinha. Ela afirmou que trabalhava incansavelmente usando aquele uniforme azul justamente para conseguir pagar cada centavo daquele tratamento vital. Enquanto as palavras sinceras de Luciana preenchiam o escritório, desfazendo a teia de mentiras criada pela governanta, a porta foi subitamente empurrada pelo pequeno Gabriel. O menino de 6 anos de idade, que havia escutado o tom de voz mais alto do pai do lado de fora, correu para dentro do ambiente sem hesitar. Ignorando completamente a presença da governanta Adelaide e a seriedade do momento, o garoto correu em direção a Luciana e abraçou suas pernas com toda a força que tinha, escondendo o rosto no tecido do uniforme azul de trabalho. Gabriel olhou para o pai com os olhos cheios de lágrimas e disse que amava Luciana, afirmando que ela era a única pessoa que conseguia entender a sua tristeza e que não deixaria ninguém afastar a faxineira daquela casa. A demonstração de amor puro e genuíno
genuíno da criança foi o golpe final nas armações que haviam sido planejadas contra a funcionária. Diante daquela cena emocionante e da explicação transparente de Luciana, as defesas e as dúvidas de Frederico desapareceram por completo. O bilionário sentiu uma vergonha profunda por ter duvidado, mesmo que por alguns instantes, da idoneidade da mulher que havia devolvido o sorriso ao rosto de seu único filho. Ele se levantou de sua cadeira, ajustou o paletó de seu terno preto e caminhou até a governanta Adelaide. Com uma voz firme e cortante que não aceitava réplicas, o empresário declarou que a conduta de Adelaide era inaceitável e que ela estava demitida de suas funções de forma imediata por ter agido com extrema maldade e falsidade. Ele ordenou que a mulher de 52 anos de idade recolhesse suas coisas e deixasse as dependências da mansão naquele mesmo dia, cortando qualquer vínculo profissional com ela. Em seguida, Frederico se voltou para Luciana com o semblante visivelmente suavizado e pediu desculpas sinceras por ter permitido que aquela injustiça acontecesse dentro de sua propriedade. Demonstrando o tamanho de seu reconhecimento e gratidão, o milionário anunciou que a partir daquele momento, Luciana estava oficialmente promovida ao cargo de governanta geral e administradora-chefe de toda a residência, passando a liderar toda a equipe de funcionários. Além disso, o poderoso empresário assumiu o compromisso solene de transferir todo o tratamento médico da pequena Beatriz para os melhores especialistas em cardiologia do país, garantindo que sua empresa quitaria integralmente todas as dívidas hospitalares acumuladas pela funcionária, oferecendo uma nova perspectiva de vida para a família de Luciana. O chefe Rodolfo foi chamado ao escritório logo em seguida para ser informado sobre as novas diretrizes da casa. O orgulhoso cozinheiro de 38 anos de idade ouviu atentamente as ordens de Frederico, que deixou bem claro que a partir daquele dia, todas as refeições e os cardápios da mansão deveriam passar pela aprovação prévia de Luciana. O profissional internacional viu-se completamente isolado em sua arrogância e foi obrigado a aceitar as determinações da nova governanta se quisesse manter o seu prestrego emprego na propriedade. Luciana, demonstrando sua habitual grandeza de espírito, não utilizou o novo poder para humilhar o cozinheiro, mas sim para garantir que a cozinha de serviço continuasse sendo um ambiente de acolhimento e simplicidade para o pequeno Gabriel. Vários meses se passaram desde aquele dia tumultuado e as transformações na mansão da família Valença Fontes eram visíveis em cada pequeno detalhe do cotidiano. As janelas imensas, que antes permaneciam fechadas, mantendo os cômodos na penumbra, agora ficavam totalmente abertas para permitir a entrada da luz do sol e da brisa fresca dos jardins. A pequena Beatriz, já apresentando uma excelente recuperação de sua saúde, graças ao tratamento médico de ponta custeado pelo empresário, mudou-se definitivamente para a residência principal. A menina de 4 anos de idade tornou-se rapidamente a melhor amiga e companheira inseparável de Gabriel. Os dois passavam as tardes correndo pelos corredores de mármore e brincando nos gramados, preenchendo os espaços que antes eram silenciosos com o som contagiante de risadas infantis. No entanto, quando tudo parecia caminhar para uma tranquilidade perfeita, o passado corporativo de Frederico ressurgiu para colocar a estabilidade daquela nova família à prova. Em uma tarde de chuva forte, um homem chamado Otávio Mendes, um antigo sócio de negócios ganancioso e corrupto com quem o bilionário havia cortado relações profissionais há muitos anos, invadiu o escritório principal sem ser anunciado. Otávio trazia consigo uma pasta preta recheada de documentos confidenciais antigos da empresa e começou a proferir ameaças pesadas contra o anfitrião. O chantagista afirmou de forma agressiva que divulgaria informações distorcidas para a imprensa especializada, destruindo por completo a reputação empresarial de Frederico e provocando a ruína de seu império econômico na Bolsa de Valores se não recebesse uma quantia astronômica em dinheiro como suborno. A tensão dentro do escritório subiu a níveis alarmantes enquanto os dois homens discutiam de forma ríspida. Frederico encontrava-se de pé ao lado da janela, segurando firmemente a lapela de seu terno preto, sentindo o
peso daquela ameaça que poderia abalar as estruturas de tudo o que havia construído ao longo de décadas de trabalho duro no mercado de ações. O instinto de competição e o medo do fracasso começavam a dominar os pensamentos do milionário, que via seu mundo profissional ser colocado em perigo por causa da ganância de um homem sem escrúpulos. Otávio sorria com desdém, acreditando que havia encurralado o empresário e que conseguiria extrair a fortuna que desejava através daquele medo induzido. No auge daquele momento de crise e discussões ríspidas, a porta do escritório foi aberta sutilmente por Luciana. A governanta entrou no recinto carregando uma bandeja simples com água fresca, mantendo a postura serena que sempre a caracterizava. Ela percebeu imediatamente as intenções malévolas do visitante e o nervosismo estampado no rosto de seu patrão. Em vez de demonstrar qualquer tipo de pânico ou se intrometer de forma direta na conversa dos homens de negócios, Luciana ignorou completamente a presença hostil de Otávio Mendes e se dirigiu diretamente a Frederico com uma voz extremamente suave e reconfortante, atuando como uma âncora de realidade naquele momento de tempestade. Luciana disse com muita calma que pedia licença para interromper, mas precisava avisar que o jantar já estava totalmente pronto. Ela explicou que o pequeno Gabriel e a pequena Beatriz já estavam sentados ao redor da mesa de madeira na cozinha de serviço, tendo preparado um lugar especial para o empresário e esperando ansiosamente pela sua presença para realizarem a refeição em família. Ela mencionou que o pão na chapa estava quentinho e a sopa de letrinhas exalava um aroma maravilhoso por toda a área interna. Essa menção simples e singela aos filhos e ao ambiente acolhedor da cozinha de serviço funcionou como um despertador para a mente de Frederico, que imediatamente se lembrou do que realmente possuía valor verdadeiro em sua existência. O bilionário olhou para Luciana e depois voltou seus olhos para o chantagista que estava sentado à sua frente. Frederico percebeu com absoluta clareza que a verdadeira riqueza não estava guardada nos cofres dos bancos ou registrada nas ações da Bolsa de Valores, mas sim na paz de espírito e no amor que o aguardavam naquela cozinha humilde. Com uma determinação renovada, o homem de negócios respirou fundo, ajeitou as mangas de seu terno preto e olhou fixamente para Otávio Mendes. Com uma voz firme que ecoou pelas paredes do escritório, Frederico declarou que não pagaria um único centavo de suborno e ordenou que o chantagista levasse aqueles papéis para onde bem entendesse, pois nenhuma ameaça corporativa seria capaz de roubar a felicidade de sua nova família. Sem alternativa e assustado com a total falta de medo do milionário, Otávio recolheu seus documentos e deixou a mansão debaixo da chuva, completamente derrotado. Estamos chegando muito perto do desfecho emocionante dessa jornada de transformação e superação. Mas antes de revelarmos o último parágrafo e o destino final de cada um desses personagens, eu quero fazer um convite muito especial e carinhoso para você. Se essa história tocou o seu coração e te fez refletir sobre o que realmente importa na vida, aproveite este momento para se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Ative também o sininho de notificações para que o sistema te avise sempre que uma nova história cheia de reviravoltas for publicada por aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares nas redes sociais. Deixe o seu gostei para nos ajudar a crescer e escreva um comentário detalhado contando o que você achou de todas as atitudes da faxineira até agora e o que você espera para o grande encerramento. A sua participação é fundamental para o nosso trabalho. A imensa propriedade da família Valença Fontes deixou definitivamente de ser uma fortaleza de solidão e frieza para se transformar em um verdadeiro santuário de amor, empatia e convivência harmoniosa. Frederico passou a direcionar parcelas significativas de sua enorme fortuna para o financiamento de projetos sociais de grande impacto voltados para a nutrição infantil e para o suporte a famílias de baixa renda que enfrentavam problemas graves de saúde em hospitais públicos, transformando a realidade de milhares de pessoas. Luciana administrava toda a rotina da mansão com extrema sabedoria e generosidade, mantendo sempre o respeito de todos os funcionários da casa. Para nunca esquecer suas origens humildes,
humildes e o caminho percorrido, a governanta mantinha o hábito de, em muitas tardes de sol, vestir o seu uniforme azul de trabalho e calçar as suas luvas amarelas de borracha para preparar aquele tradicional bolo de milho caseiro na cozinha de serviço, celebrando a simplicidade que havia salvado a vida do pequeno Gabriel e unido aquela família para sempre.